crianças, tudo bem com vocês? Hoje a prova vai aparecer aqui, tá tudo tranquilo com minha câmera, tudo ok. Então, e aí, como vocês estão? Espero que estejam muito bem, espero que estejam gostando das aulas. Dá um like lá no meu canal. Brincadeira, gente. Brincadeira mesmo, viu? Que agora eu sou youtuber. Que chique. Nunca imaginei, viu, que eu seria youtuber, tá vendo? Bom, crianças, hoje a nossa aula ela é muito introdutória, nós vamos começar a estudar um pouquinho da pré-história. Eu também queria que depois fizessem um feedback falando tá legal, porque como é que eu estou fazendo? Eu estou dividindo o capítulo. Eu poderia colocar um capítulo inteiro no slide? Poderia, só que a aula ficaria muito longa. E assim, eu tento prezar para que vocês consigam entender o que eu estou passando, porque vamos ser sinceros. História a gente tem que entender, porque senão a gente só memorizar e esquece, não é? E aí eu tô dividindo assim em pedacinhos para ficar melhor para vocês, tá bom? Aí eu separei algumas partes, estou resumindo também, pegando os pontos principais do assunto. E isso não quer dizer que não é para vocês lerem o livro de vocês. Tudo que a Pro bota no slide tá no livro, tá bom? Então vocês podem inclusive acompanhar a aula de hoje também no livro de vocês. É importante que vocês leiam, principalmente no momento da atividade, antes de realizar a atividade, dá uma leitura no capítulo, certo? Porque às vezes alguma coisa que a Pro deixa passar e está perguntando lá, ou então não falei muito tempo sobre aquilo, mas aí no livro fala também, certo? Então a leitura do livro é essencial, tá bom? Então não deixa de ler o livro sobre as atividades, a Pro vai explicar. Nesse slide eu coloquei uma parte falando sobre as atividades, certo? Quando eu não colocar, tá lá no cronograma, não esqueça. O cronograma que vocês recebem na segunda-feira é para a semana inteira. Então, se eu não colocar aqui, tá lá no cronograma. Vocês vão lá, consulta, dia de quarta-feira, e ver as atividades que a Pro colocou lá, tá certo? Eu adicionei uma atividade extra, porque eu coloquei um vídeo extra, certo? Mas aí eu expliquei direitinho. No final do slide, a Pro explica. Vamos lá? Vamos cuidar na vida? Vamos lá. Bom, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a pré-história. Tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre isso. Quem foi meu aluno em História no passado, no 5º ano, nós falamos sobre isso, não foi, gente? Sobre a invenção da escrita, sobre a idade dos metais. Então, nós comentamos por alto, porque lembra que eu comentei, gente, não se preocupe, porque muitos assuntos vocês estão vendo no 5º ano História e vão ver no que vem no 6º ano. Pronto, estamos vendo eles agora, tranquilo? E eu também coloquei um documentário para nós assistirmos. Isso, um documentário. Já estou acostumando vocês, porque Fundamental 2 assiste muito documentário, certo? A Pro Cíntia, que é a Pro de História de vocês do ano que vem, ela gosta muito de documentário, a gente tem que já desenvolvendo essa prática, tá bom? Bom, então, nosso assunto de hoje está lá na página 50, caso vocês queiram acompanhar, certo? Ele começa na página 50, ele é bem curtinho, é só uma introdução a alguns pontos importantes, e aí a gente vai se aprofundando, certo? Nós chegamos agora aos pontos mais importantes. Lembrando que tudo isso que a Pro está falando tem no capítulo de vocês. Eu tiro de lá e coloco aqui para a gente ir debatendo. Assim, eu sei que vocês não conseguem me responder, mas na minha mente vocês estão me respondendo. A gente vai desenrolando a nossa aula, tranquilo? Bom, o que a gente tem para pensar um pouco sobre a pré-história? O nome já diz, pré vem de antes da história. Inclusive, é um nome muito preconceituoso. Eu acho, porque se os primeiros seres humanos que viveram na Terra, eles já interferiam, já modificavam a natureza, eles já faziam parte da história, não é? Bom, enfim, quem sou eu para mudar a ciência? Mas esse período ele sofreu muito preconceito mesmo, porque não havia muitos vestígios a serem estudados. O que é que eles tinham? Eles tinham ferramentas e tinham pinturas. Eles tinham basicamente isso, até porque não tinham como muitos objetos, muito material cultural prevalecer da época deles. A pré-história tem milhões de anos, até o período mais recente da pré-história é 10 mil anos antes de Cristo. Então, nós estamos no ano de 2020 já. Então, sim, muitos objetos que poderiam contar a história de como foi a pré-história, eles se perderam por causa do tempo. Então, a pré-história ela sofreu esse preconceito. Então, eles pensaram o seguinte, então vamos fazer o que foi período pré-histórico, ou seja, antes da história, eles passaram a entender que história
só poderia ser a partir do momento em que foi inventado a escrita. E tudo que foi feito antes, eles desconsideraram. Isso mesmo. O nome pré-história, que veio antes da história. Eles desconsideraram esse momento, sendo que é um momento extremamente importante. A gente vai ver o porquê, que é um momento extremamente importante. Eles desconsideraram porque não tinha nada de vestígio, de relevante. Só que aí, entre o finalzinho do século XIX e a entrada do século XX, eles decidiram olhar com mais carinho esse período. Poxa, vamos parar para analisar. Eles deixaram pinturas. E isso, eles não dominavam a escrita, porque eles não tinham ainda um dialeto. Inclusive, segundo os relatos, a parte fonética do ser humano só foi se desenvolver depois. Então, eles não tinham ainda essa comunicação muito efetiva como a gente tem hoje, certo? Eles deixaram as pinturas e muitos objetos. Agora, imagina só. Eu não consigo falar, eu não tenho uma escrita. O que eu posso fazer? Usar uma linguagem visual. Eles usaram as pinturas, os desenhos, para contar como era a sua vida. Então, eu penso que sim, que tem muitos vestígios que contam. E são muito bem explicados. Eles mostravam como eles viviam. E aí, foi que eles decidiram dividir a história, em alguns períodos. Começando com a pré-história, certo? Por que eles colocaram essa barreira na pré-história? Eles começaram a considerar que só era história mesmo a partir da invenção da escrita. A partir da invenção da escrita que eles consideraram, poxa, ó, inventaram a escrita, então desse ponto para frente, agora é história. E o que veio antes? Como foi que o ser humano chegou nos continentes? Como foi que ele descobriu o fogo? Como era a prática dele antes? Tudo isso eles desclassificaram. Mas aí, nesse período, no final do século XIX e entrada do século XX, até o final do século XX, eles foram descobrindo novas coisas. E, poxa, vamos dar uma chance aí para a pré-história? Porque foi lá que aconteceu muitas coisas importantes. A sociedade só é hoje o que ela é devido a esse momento histórico. Então, aí vamos olhar com mais carinho e acabou dando certo. E hoje vocês podem estudar pré-história nos livros de vocês. Vocês vão estudar ainda história medieval, a história contemporânea, mas tudo isso, antes de acontecer, surgiu na pré-história. É como se uma criança só passasse a ter história, a história da vida dela, a vida dela só contasse a partir do momento que ela já soubesse ler, escrever, andar, ir ao banheiro, se vestir. E o que ela fez antes? Os processos que ela fez antes? Não conta, e os pais resistem, porque aquilo ali faz parte da história dele. Como vocês levaram naquela atividade que fizemos na sala, lembra? Coisas que vinham antes de vocês. Quando os pais de vocês se conheceram ali, já começou a contar a história de vocês. Então, foi isso que eles fizeram. Não, tudo bem, vamos dar essa chance para a história. Só que era um período muito longo, muito longo. Estamos falando aí de milhões e milhões de anos de evolução. Porque o ponto que a gente trata aqui, gente, é baseado no ponto da teoria evolucionista, de evolução, tá certo? Lembra que nós comentamos sobre a teoria criacionista e evolucionista? Pronto, esse é baseado na teoria evolucionista, que o ser humano ele veio de um ser comum ao macaco, certo? Tranquilo? A prova não está dizendo no que você deve acreditar. Eu estou falando que a ciência tem esse ponto de vista, tá bom? Bom, e aí foi o que eles fizeram. Tá, vamos estudar a pré-história. Só que como é um período muito longo, vamos dividi-lo. Isso. Aí eles fizeram uma divisão. Dividiram no período Paleolítico, o período da pedra lascada, Neolítico e Idade dos Metais. Idade dos Metais não é estranho para vocês, eles viram ano passado em história, não foi? Pronto, então foram divididos nesses 3 períodos. Na nossa aula de hoje, vamos falar sobre o Paleolítico somente, viu? Para não ficar muita coisa. Tranquilo? Pronto. O período paleolítico ele foi marcado por mudanças muito importantes, mudanças expressivas. Expressivas quer dizer importantes, que a gente deve ressaltar. Primeiro, vamos falar sobre o período que ela ocorreu. Como a gente já conversou, o período paleolítico, esse período da história, ele aconteceu há muito tempo, isso na casa dos milhões de anos, 4,5 a 10 mil anos antes de Cristo. E nosso calendário, ele zerou, não foi? E começou novamente depois de Cristo. Estamos já no ano de 2020, então é mais tempo aí. Ou seja, esse período ocorreu há muito tempo. Mas ele trouxe mudanças importantes, certo? Já falamos que são poucos vestígios, mas ele trouxe mudanças importantes, decisivas para a evolução do ser humano.
Vocês se acordam lá quando estudamos sobre a seleção natural, que nós comentamos que, segundo a teoria de Darwin, o ser que vive na natureza, ele só vai conseguir ter uma grande descendência se ele se adaptar. Lembram que não é o mais forte que sobrevive, e sim o mais adaptado. A Prota citou aquele filme dos Croods, que o pai da família, não lembro o nome, ele tem que se adaptar. Ele é o mais forte da família, mas ele não tinha uma capacidade cerebral muito grande, assim como aquele outro carinha que aparece depois, que eu esqueci o nome dele também, tem. Então, ele tem que aprender a pensar. A pensar. Tem uma parte no filme, inclusive, que o cérebro dele cresce. No período paleolítico, segundo a ideia dos cientistas, a atividade craniana, tá bom? O tamanho do cérebro, ele aumentou. O cérebro aumentou, a capacidade craniana também. Ou seja, quer dizer que ele passou a ter processos cognitivos, começou a pensar, a ser inteligente. Então, isso foi uma mudança extremamente importante para esse período. Além disso, a liberação do dedo polegar, isso mesmo. Na natureza, nós somos os únicos seres que conseguem fazer esse movimento e aplicar força aqui. Isso, faz esse movimento de pinça. Isso facilitou muito a vida do homem pré-histórico, porque ele começou a confeccionar ferramentas, a ter uma maior habilidade manual. Lembra do Homo habilis? Que ele era espertinho, ele já tinha um cérebro, um dos maiores cérebros, e tudo isso levou tempo, viu, gente? Não foi hoje meu cérebro tá super aqui, inteligentão pra caramba. Não, isso levou tempo. Certo? Então, foram mudanças importantes acontecendo no período paleolítico para que assim ele pudesse se adaptar e passar para outras etapas da história. Tranquilo? Então, capacidade craniana aumentou, o cérebro ficou maior. Então, começou a pensar mais, segundo a teoria dos cientistas. Tranquilo? E aí, o período paleolítico também foi dividido em período paleolítico inferior, médio e superior. Certo? Eles começaram a dividir porque era muito tempo, certo? Então, nós vamos estudar o paleolítico como um todo, não vamos estudar essas pequenas divisões, até porque não tem muitos vestígios. Eles dividiram basicamente para falar sobre o período cronológico, sobre a quantidade de tempo, tá bom? Pronto. E aí, como é que eles viviam nessa época, no período paleolítico? Eles tinham um modo de produção primitiva. O que é que isso quer dizer? Como era a alimentação deles? Era simples, gente. Eles dependiam totalmente da natureza. Isso mesmo. Eles dependiam totalmente da natureza. Nós já tínhamos comentado isso, lembram? Vocês se recordam? Bom, eles não tinham ainda aquela ideia de plantar, de desenvolver a agricultura, porque eles ainda eram muito primatas, tá bom? Então, eles se alimentavam somente do que a natureza fornecia. Ou seja, eles não alteravam o meio, eles não alteravam ainda. Eles viviam só do extrativismo vegetal. Lembra o extrativismo, que é extrair da natureza? Pronto, então eles viviam somente do extrativismo. Pronto, enquanto tem fruta aqui, eu vou ficar aqui. Acabaram as frutas, eu não sei plantar, ó, perna para quem te quer, foram embora. Então, eles eram o quê? Nômades. E eles mudavam de lugar porque eles queriam? Não, porque os recursos que eles utilizavam daquele lugar se esgotavam. Então, eles procuravam outro lugar que pudesse oferecer uma alimentação. Você vai ficar num lugar passando fome sabendo que tem outros lugares que vão lhe oferecer uma qualidade melhor de vida? Não. E foi o que eles fizeram. Então, isso também é um dos motivos que acredita-se que eles começaram a se espalhar. Lembra do Estreito de Bering? Pronto. Se eles começaram a se espalhar, o homem pré-histórico, nos continentes, tinha um motivo. Depois que eles começaram a dominar a agricultura, foi que aí eles disseram, poxa, acabou o alimento, mas não preciso mudar, né? Agora eu posso plantar. Então, esse modo de produção primitiva é isso. Eles dependiam diretamente da natureza para se alimentar. Tranquilo? Pronto. Para a próxima. Espero que esteja tudo tranquilo. E aí, foi um dos motivos que fez com que o Estreito de Bering fosse tão aceito, essa teoria. Por quê? Se ele era nômade, ele tinha que procurar um lugar melhor para ele viver, que pudesse oferecer para ele uma condição de vida melhor, tranquilo? Que pudesse, no mínimo, oferecer alimento. Então, eles começaram a se espalhar. E aí, retomamos a teoria do Estreito de Bering, que foi esse corredor
que ligou os continentes. E aí ele conseguiu se espalhar no planeta. Estão ligando os pontos, recordando? Então, a prova vai falar um pouquinho mais devagar, que eu estava percebendo que está falando um pouquinho rápido. Desculpa. Os hominídeos mais importantes desse momento, os homens pré-históricos mais importantes, foram esses primeiros, certo? Como a gente conversou, o período pré-histórico ele tem muito tempo. Então, passa daquele ponto em que o ser humano está muito perto do macaco, do primata mesmo, segundo a teoria evolucionista, e ele vai evoluindo na escadinha. Lembra que na última aula nós vimos os hominídeos, o Australopithecus, o Homo erectus, Homo habilis, hominídeos, Homo sapiens. Lembram? Pronto, eles foram evoluindo. Esse daí é um dos primeiros. Vocês recordam isso? Pronto, a prova botou só para vocês recordarem, para perceberem a mudança que foi ocorrendo de acordo com o passar do tempo, tá bom? Depois do Australopithecus, nós tivemos o Homo habilis. Opa, o Homo habilis ele já tinha mais o que, gente? Habilidade. Então, o crânio dele era maior. Lembra que falamos sobre a capacidade craniana que aumentou no período paleolítico e ela foi extremamente importante? Pronto, então ele já era maior, certo? E ele já conseguia fazer ferramentas hábeis de habilidade. Então, ele já tinha habilidades maiores. Ó, soltou o polegar, ele começou a dominar melhor as ferramentas. E o Homo erectus? O Homo erectus já foi um homem assim que um hominídeo que ele já avançou bastante desde o Australopithecus, principalmente por causa da descoberta do fogo, porque o fogo foi extremamente importante. Ele começou a ter uma vida maior, viver mais tempo por causa do fogo. O fogo fazia com que ele tivesse a condição de cozinhar os alimentos, se proteger de outros animais, se aquecer nos períodos de frio. Então, o fogo foi uma descoberta extremamente importante para que ele pudesse evoluir. Inclusive, a descoberta do fogo foi um dos argumentos que foram usados para considerar a pré-história importante, assim como os outros pontos da história. Porque se eles não tivessem descoberto o fogo, é possível que não teriam evoluído. Já imaginou? Então, sim, a descoberta do fogo foi extremamente importante, foi um ponto extremamente importante do período paleolítico, certo? Bom, então, chegamos ao fim da nossa aula, isso mesmo, nossa aula foi curtinha hoje, porque a professora só introduzindo mais o assunto. Aí, na próxima aula, vamos ver o período neolítico, certo? Então, deixa eu explicar aqui. Eita, minha imagem ficou em cima aqui, mas só diz livro, daqui a pouco a gente chega lá. A atividade que vocês vão fazer é da página 51 e 53, tá bom? É a primeira atividade. A segunda atividade é no caderno. Escuta direitinho, para depois não ficar com dúvida. Eu vou deixar na caixinha de descrição desse vídeo. Vocês sabem que eu não posso botar o vídeo dentro do meu vídeo porque o YouTube não deixa por causa dos direitos autorais. E aí vocês vão clicar lá no link que a prova vai deixar. É um documentário. Como vai funcionar isso? Esse documentário, ele é muito bom. Eu já assisti. Ele tem 1 hora e um pouquinho. Ah, Pro, mas é muito. Calma, calma, calma. Vocês passam 10 horas, 5 horas na frente do computador do celular fazendo besteira? Vamos usar a tecnologia para fazer nosso cérebro aumentar também. Então, como vai funcionar? Esse documentário é um documentário muito bom. Não é chato, de verdade. Ele é atual, né? Aqueles documentários velhos, não. Ele é da CNN, se eu não me engano, é da BBC. Tá lá na caixinha da descrição, porque eu não lembro qual exatamente das duas ele é, se é da CNN ou da BBC, mas vocês vão ver. Ele é muito bom. Não dá sono, isso, não dá sono. Vocês vão assistir, não precisa assistir tudo num dia só. Vocês assistem nessa aula hoje, o que é que você faz? Minha sugestão, tá assistindo a aula hoje? Responde a atividade do livro. E aí você vai assistindo 20 minutos do documentário. Porque a atividade sobre o documentário é só para mandar na sexta-feira, dia 29. Você tem quarta tarde, você tem quinta, o dia inteiro, tem sexta o dia inteiro, e aí você manda para mim no dia 29, certo? 29 pode mandar até meia-noite do dia 29. A próxima não vai ver porque eu durmo também, viu, gente? E aí você vai mandar até dia 29 à noite, porque no sábado a prova vai tirar o dia para corrigir, tá bom? E eu vou corrigir no sábado para vocês. Tranquilo? Então, manda dia 29, que sábado de manhã eu vou só para corrigir essas atividades e registrar que vocês estão fazendo. Tá bom?
Então, o que é que vocês vão fazer? Vão assistir o documentário, vai assistir um pouquinho por dia só, meia hora, 20 minutos, tranquilo? E aí você tem até sexta-feira, meia-noite, para enviar para essas atividades. Você vai enviar as duas juntas. Pro, mas eu fiz a de livro hoje, já posso enviar? Vamos fazer um trato? Você deixa para enviar as duas juntas. Por quê? Se você enviar duas atividades, a prova vai ficar com muita mensagem. Então, na mesma mensagem que você vai enviar a atividade do livro, você envia a sua atividade do caderno. Fica melhor para eu registrar, não acontecer de você mandar uma mensagem e eu registrar de livro, quando for registrar a atividade do caderno, acabar não vendo, tá bom? Então, vocês fazem assim, vocês mandam tudo de vocês na sexta-feira, certo? Se quiser fazer hoje, faz hoje a atividade, tira foto, deixa guardada. Quando fizer a de caderno, aí manda para mim também. Tranquilo? Deu para entender? Sem desespero. O que você vai fazer? Você vai assistir o documentário e vai resumir em poucas frases. Posso escrever um texto grandão de uma página? Pode. Eu posso escrever cinco linhas? Pode. O que é que eu quero de vocês? Que vocês resumam, coloquem de forma escrita o que vocês acharam mais interessante dentro do documentário. Tem muita coisa legal, de verdade. Se fosse uma criança da idade de vocês, eu ia gostar muito de assistir aquele documentário. Ele é muito bom. Vocês colocam as coisas que vocês acharam mais interessantes, tá bom? Tranquilo? Então, vamos lá. Faz atividade livre para mandar todas juntas, sim. Manda todas juntas até sexta-feira. Se eu quiser assistir o documentário hoje já, pode, tranquilo. Se eu assistir de pedacinho também pode. Eu sei que de pedacinho fica melhor, porque vocês têm outras coisas para fazer nos outros dias. Então, assiste hoje, você quem sabe. Viu? Mas é importante que você assista ao documentário para fazer essa atividade. Professora, mas eu não quero fazer essa atividade do documentário, eu quero fazer só a do livro. Tá, a atividade do documentário é uma atividade extra. Vocês já fizeram uma atividade extra, que foi a do alfabeto pictório, lembra da semana retrasada? Aí a prova colocou um ponto para quem fez, tem gente que não fez. Vocês vão fazer essa atividade do documentário e a prova vai passar mais uma atividade. Nós fechamos 3 atividades, aí 3 pontos, para eu lançar lá, que é a pontuação de trabalho de vocês, entenderam? Se você não quiser fazer, tranquilo, a prova não pode obrigar você a fazer. Mas aí você fica sem essa pontuação, tá bom? Tô combinado assim? Vocês fazem essa atividade. Professora, eu não quero fazer a atividade do documentário. Então faz a do livro e manda, diz, pronto, não vou fazer a do documentário, certo? Assistam com calma, façam direitinho. Dúvidas pode me perguntar. Eu acho que eu já consegui esclarecer todas, né? Então, vai resumir no caderno. Não precisa ser 30 folhas. É só você resumir pouquinho mesmo o que você entendeu, o que você gostou do documentário, certo? Então, tranquilo, estamos combinados, sem desespero, sem loucura. Ai, meu Deus, o tempo que eu tenho que mandar hoje. Não, gente, até dia 29. Eu prefiro deixar as atividades com um período mais longo para vocês irem fazendo com calma, tá bom? Então, espero que tenham gostado da aula. Foi só uma introdução, falar sobre o período paleolítico, porque vamos falar sobre o neolítico na próxima aula, certo? Então, foi ótimo ter vocês aqui comigo hoje. Um beijo e até a próxima aula.